Olá, eu sou o João Nolasco, diretor do Instituto IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise, e estou fazendo esse vídeo aqui para a gente conversar um pouco com o objetivo de esclarecer algumas perguntas que chegam até mim. Por dia, muitas pessoas nos procuram, pessoas que não têm um contato com a psicanálise e têm algumas dúvidas, e eu acho super natural, uma vez que eu penso que a gente ainda tem um grande desafio enquanto psicanalistas que somos, e eu falo isso, lanço esse desafio para toda a classe psicanalítica, de divulgar, de esclarecer o que é a psicanálise, o que é uma formação, qual o percurso. Eu sei que nós temos muitos psicanalistas que fazem esse trabalho, psicanalistas que eu admiro demais, né, o percurso e tudo que eles têm a oferecer, mas ainda assim eu acredito que seja pouco diante do que eu vejo na realidade, né? Há uma grande confusão ainda. O que é isso, né? Que especialidade é essa? É uma especialidade? Né? Como é que consegue? Como é que se torna um psicanalista? Então eu reuni aqui algumas das principais perguntas que eu percebo que são cotidianas, né? A primeira, ela diz assim: quanto tempo leva para ser um psicanalista ou a duração de um curso de formação? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Primeiro vamos falar dessa coisa do tempo, né? Quanto tempo leva para ser um psicanalista? Sinceramente, eu não sei, né? É muito complicado a gente poder determinar que num período X de tempo uma pessoa se tornará um psicanalista. Essa coisa do tempo é muito relativa porque quando a gente fala de uma formação em psicanálise, esse fator tempo passa a ter um significante de relação individual do sujeito com o próprio desejo dele em se tornar este psicanalista, e o quanto que ele vai estar disposto a sustentar os requisitos para tal. Nisso sim a gente pode falar. Talvez eu não falaria de tempo, mas eu falaria de requisitos para ser um psicanalista. E quais seriam esses, né, esses requisitos? Se submeter ao processo ético que rege a formação, que hoje a gente entende que ela é composta pelo que a gente chama de tripé psicanalítico, que é o envolvimento entre estudos teóricos, então vai estar muito ligado a uma parte mais teórica, né, onde ele vai estar participando de uma instituição que vai propor ali de uma série de seminários, isso vai ser gerado como se fosse aula, como também pequenos grupos de estudos que se tem voltado para a psicanálise, né? E aí a gente vai ter que entender as diversas linhas que se tem, o início um pouco mais freudiano, mas você vai ter um percurso, um grupo que vai se dedicar a estudar uma obra mais lacaniana, escolas que vão se definir com uma postura de pensamento mais lacanianos. Não que isso vá abandonar o pensamento freudiano, porque até para dialogar sobre esses outros conceitos é necessário a gente pensar nessa base freudiana, isso nunca vai ser descartado. Mas enfim, então é algo que requer, algo que está ligado mais a uma coisa do campo de vista da teoria, da leitura dos textos, da dedicação, da compreensão desses pormenores que vão ser propostos pela via teórica da coisa. E aí, o tripé, esse é um dos elementos, não vou dizer que é o primeiro, mas é um dos elementos que compõe. Eu defendo muito que, se eu fosse enumerar em nível primeiro, segundo, terceiro, eu colocaria análise pessoal como o primeiro processo fundamental para que a pessoa possa se tornar um psicanalista. Então, a gente vai ter que ter aí essa análise pessoal, e que é um critério que qualquer pessoa que queira ser um psicanalista precisa percorrer.
Freud, lá em 1910, ele vai deixar algumas recomendações sobre isso. Ele vai deixar bem claro que é necessário que este que ouse querer tratar de alguém sustente o seu próprio processo de análise. E aí, cada vez mais, o fator tempo, que foi a pergunta primária, né, ele fica mais complexo diante disso. Porque vai ter relação direto com a subjetividade do próprio sujeito. É importante que ele, nesse percurso de desejo de ser um psicanalista, compreenda em si o que são esses conceitos, o que são esses fenômenos propostos pela teoria psicanalítica, quando a gente fala de resistência, quando a gente fala de transferência, quando a gente fala de lapsos, quando a gente fala de xistes, enfim, das diversas formas de manifestações deste inconsciente. E é só vivenciando na sua análise, na sua prática ali, essas experiências, que ele vai conseguir, de fato, compreender um pouco, que eu não acredito numa compreensão plena do ato de completou e terminou. Não, isso nunca. E é outro ponto também para a gente pensar em psicanálise. Mas a princípio a gente está falando dessa coisa do tempo e do percurso, que eu acho que fica legal. A duração de um curso de formação. É óbvio que a gente precisa monetariamente se preparar. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa fazer uma estimativa, né? Peraí, durante quanto tempo eu vou precisar pagar isso? Então é óbvio que vão ter propostas em escolas, em sociedades, em grupos, desse suposto tempo. Vamos estabelecer um tempo. Mas é preciso que você, que tenha o desejo de ser psicanalista, compreenda que este tempo que está sendo proposto por uma instituição, por uma sociedade psicanalítica, por uma escola psicanalítica, não é um tempo que vai determinar que você vá ser. Mas é um tempo que vai determinar que durante X período você vai percorrer X conceitos, X seminários, vai ser determinado isto. Se isso realmente vai ser elemento suficiente para que você se perceba ser psicanalista, não sei. Vai depender do teu desejo, vai depender da tua dedicação nisso. Então é muito importante a gente pensar, até porque a formação em psicanálise, ela não está compatível com o âmbito universitário. E eu acredito que as perguntas que as pessoas fazem, ela vai de encontro exatamente a esse pensamento, quando fala tempo de curso, quando fala o que é necessário fazer, como que se fosse um processo ritualístico, esses conceitos pedagógicos que a gente tem no âmbito universitário de início, meio e fim. A psicanálise não tem início, meio e fim. Não assim. Eu penso que a psicanálise ela tem início, talvez ela possa ter um meio, mas eu não consigo enxergar um fim num processo de formação. Daí vem, né, o segundo pensamento, que não está aqui na pergunta, mas eu aproveito para complementar, que é o que nós vamos chamar de uma formação continuada, ou uma formação contínua. Que é isso, que é essa relação do sujeito em busca do saber, em se haver com outras linhas de pensamentos psicanalíticos, e ele vai se aprimorando e vai evoluindo nas suas pesquisas, nos seus estudos, e gradativamente ele vai se compondo, ele vai se modificando, o sujeito vai, através desses pequenos elementos, ele vai criando um novo ser, que talvez seja esse ser psicanalista. É por aí que eu quero convidar você a refletir. Você que tem o desejo de ser um psicanalista, você precisa pensar sobre esses aspectos. Esquece essa coisa da faculdade, do percurso acadêmico, do mestrado, do doutorado, enfim, que tenha aí talvez um tempo, que tenha toda essa liturgia,
Não, a formação em psicanálise é uma relação individual. Então o tempo é seu. É você que vai determinar isso, mas é muito importante que esteja pautado sobre este tripé. Isso é um elemento que não pode faltar numa formação. Estudos e aulas teóricas, análise pessoal e análise de supervisão. É algo fundamental para que você consiga percorrer essa trajetória, para que você consiga ter um percurso saudável em uma formação em psicanálise. Então, o tempo é algo que é seu. Embora as escolas, os institutos, elas vão, né, criar uma série de seminários, e óbvio que isso tem aí um possível término, né, para determinados temas. E aí logo vão vir outras propostas com seus seminários, com seus cartéis, né, para que você consiga se movimentar e criar uma relação com esse universo, com esse dialeto, que é fundamental. Quanto mais você se dedicar a tudo isso que está sendo proposto do âmbito teórico, e quanto mais você se desafiar, né? E aí é um desafio de si mesmo, diante da sua busca de compreensão da sua subjetividade enquanto análise pessoal, ou seja, você conseguir suportar os seus próprios atravessamentos diante dessa perspectiva analítica, você cada vez mais vai estar nesse percurso e vai estar numa condição de tornar-se este psicanalista, tá? A segunda pergunta que fazem, né, sempre é: precisa ser psicólogo para ser psicanalista? Não, não precisa. A formação em psicanálise, ela é livre, tá? Então não há esse pré-requisito de que seja da área psi, de que seja um psicólogo ou de que seja um médico, né? Não. A formação em psicanálise, na verdade, ela é livre. Qualquer pessoa que tenha esse desejo de se haver nesse universo, ele pode iniciar o seu processo através de sua própria análise, para começar. Muitas pessoas que me procuram e pessoas psicanalistas que eu conheço hoje iniciaram o seu percurso que nem sabiam que já era um percurso de formação, mas iniciaram com a sua própria análise. E a partir dali é que foram buscar a teoria, e a partir dali eles conseguiram, né, chegar a esse ponto de estar sendo psicanalista nesse processo de formação contínua. Então, não há uma exigência de que seja psicólogo, de que seja médico, de que seja alguma coisa. O que há é esse desejo de se submeter aos requisitos éticos que regem a formação. Teoria, análise pessoal e análise de supervisão. Tá? Terceira pergunta. A terceira pergunta é regulamentado pelo MEC ou qual o órgão de representação de classe, sindicato, conselhos, etc? Não tem isso. Também é outro ponto muito interessante. A formação em psicanálise, ela é livre. É uma formação livre, que não passa pela regulamentação do MEC, Ministério da Educação e Cultura. Mas eu estou falando desta formação que proporciona ao sujeito a, em algum momento, se haver enquanto uma ocupação, em passar a exercer esta função de psicanalista. Então, a formação pautada sobre esses conceitos que a gente colocou aqui, chamados de tripé psicanalítico. Essa formação, essas escolas, esses institutos, esses grupos, sociedades que se reúnem, ali tem psicanalistas mais experientes, que se reúnem em prol de rever os textos e de ensinar a psicanálise, né? Ensinar os conceitos teóricos da psicanálise, seja por qual linha for. Isto é formação. É o que exige ali o tripé. Então, embora essa formação ela seja livre, ela não está livre de tudo, porque ela tem essa regulamentação. Cada escola ela vai criar também o seu próprio regimento, né,
e vão se reunir ali e vão determinar, olha, para a gente aceitar alguém aqui, a gente vai exigir que faça uma entrevista, que a gente faça uma análise, né, uma triagem para verificar até que ponto essa pessoa realmente pode ou não, ou até que ponto esse desejo realmente se sustenta, quem é este que está querendo vir para a comunidade psicanalítica. E vão ter escolas que vão abrir mão desses rituais, e tudo bem, né, que vão aceitar todos aqueles que têm o desejo, mas que vão impor, que vão dizer assim, olha, se você realmente quer ser um psicanalista, você precisa fazer análise, você precisa seguir o tripé da formação. Sem isso, o que você só tem é uma busca por conhecimento teórico, que não faz de você um psicanalista. Tá? E aí, quando a gente fala de órgão regulamentador, não existe no Brasil nenhum órgão federativo que comande essa psicanálise. A psicanálise está desassociada disso, exatamente por essas questões, pela essa singularidade de relação do sujeito com o próprio desejo dele, com o próprio percurso dele. Então não há esse órgão que determine, que comande e que fiscalize também. Não há. O que existe são escolas, grupos, sociedades que criam os seus próprios conselhos ou que criam o seu departamento de membros, né, onde ele vai estar sempre se havendo com a sua comunidade psicanalítica. Eu acho que a gente fala muito isso, é a referência desse analista. Dificilmente você vai encontrar um analista sério, tá, que desenvolve um trabalho ético, solto que eu digo é desgarrado dessa comunidade, dessa troca, dessa sociedade, né, desses pares ali que ele participa, que ele se envolve, que ele assiste, que ele também dá a sua contribuição, seja pelo viés da clínica, seja pelo viés de descobertas, estudos de caso, teoria, enfim, tudo isso complementa, faz desse este sujeito em constante formação. E o ato de estar em constante formação é exatamente ele estar ligado a esses grupos, que são as escolas, as sociedades, os institutos, que vão ter um departamento específico para cuidar disso. Então, eu poderia dizer que se existe algum órgão que regulamenta, não que regulamenta, mas que representa, seriam essas escolas, seriam essas sociedades que, né, vão referendar. Você vai entrar no site, você vai ver o nome, tem instituições que fazem isso, colocam lá o nome, né, dos seus membros, ou você digita e encontra, enfim, cada escola, cada grupo, cada instituição que promove o acesso ao universo psicanalítico, ela vai criar os seus próprios meios para manter a comunidade, essa classe psicanalítica. Agora, aqui no Brasil, nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego. É interessante, porque, embora a gente tenha uma formação livre, o exercício funcional aqui no nosso país, ele passa por uma regulamentação que foi um modo do sistema, isso é uma questão que eu vejo muito política, de dizer assim, olha, a gente entende que existe essa classe também. E aí isso vai ser, o Ministério do Trabalho e Emprego criou lá, através do CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, tá? Essa nomenclatura, psicanalista, analista. E aí é muito claro, tá, esse posicionamento deles, porque delimita ali como que se fosse uma regulamentação, né? Diz que deve ter uma experiência de pelo menos 5 anos, né? Fala que ele está desassociado da psicologia, isso fica muito claro, e recebe uma numeração própria, que é o 25, 15, 50. Então, se você tiver alguma dúvida, entra lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, coloca o CBO 25, 15, 50, que você vai ter maiores informações quanto a isso. Mas isso também é bem questionado, né, no meio psicanalítico, porque, lá está dizendo que tem que ter uma graduação, ali já determina alguma coisa, ali já diz que, olha, é isto, tem que ser assim. E aí, por outro lado, a gente tem a psicanálise não tendo essa regulamentação enquanto formação. Então, você tem uma regulamentação para o exercício, mas você não tem uma regulamentação específica para uma formação. Isso não existe. A formação é livre, mas este psicanalista que quer exercer a psicanálise
a gente tem o CBO. E do ponto de vista histórico, né, isso entra em conflito, porque não necessariamente uma pessoa precisa ter uma graduação para ser um psicanalista. Por quê? Exatamente por tudo que eu vim falando desde o início do nosso vídeo. Se é um processo livre, se é um processo que requer um compromisso ético, se é um processo que parte da sua própria experiência de análise individual, se é um processo que o que a gente vai entender teoricamente de sustentação de si mesmo nesse percurso, há de se questionar, né? Por que eu estou exigindo outras coisas dessa pessoa? Agora, o grande problema que nós temos, e é preciso a gente estar atento, é que muitas pessoas, elas acham que vão passar a exercer a função de um psicanalista e ganhar muito dinheiro. Aí é um problema ético também. Tá? Não que você não possa ser um psicanalista e ser remunerado por isso. Mas é importante que numa sustentação ética você compreenda que lugar é esse, que percurso é esse que você fez, que conhecimento é esse que você adquiriu. E isso vai demandar aí a sua postura, o quanto que você percorreu, o que você realmente conseguiu adquirir de conhecimento ao longo desse tempo para se aventurar a se haver com as demandas dos outros. Então é sobre isso que a gente precisa estar atento. E aí a pergunta que fica, por que você quer ser um psicanalista? Qual é o teu desejo nisso? Aí fica a pergunta para vocês e cada um reflita sobre isso. O que é necessário é que você compreenda que não é da noite para o dia que se torna alguma coisa. É um processo lento, é um processo que requer vivência, que requer experimentar, requer sentir o que é isso que te atravessa, o que é isso que você não consegue nomear, que vai levar um tempo para você talvez conseguir encontrar um nome. Enfim, eu estou falando de análise pessoal. Eu estou falando da sua experiência no percurso analítico. Quer ser um psicanalista? Comece a pensar por isso. É necessário bancar isso. Se você não banca isso, se você acha que só quer ajudar alguém, você precisa pensar que é muito raso. Você precisa primeiro pensar em você. O quanto que você vai estar disposto a sustentar esse percurso, tá? Uma outra pergunta que surge também é: quanto tempo de análise devo ter para ser um psicanalista? Não sei. Não sei. Tá? Não existe essa padronização, é o que eu falei, a gente está fora do âmbito universitário. Nossa, tem que ter X horas. Não. Pode ter? Pode. Uma instituição não pode dizer, olha, um total de carga horária aqui é X. Mas isso não vai fazer com que você seja um psicanalista. Como eu falei, é a ética que rege. Então não é o tempo, é a qualidade desse tempo. É o que você faz com esse tempo. É como que você se utiliza deste tempo e o que esse tempo tem enquanto significado para este seu percurso, para você nesse percurso. Então, é assim que a gente vai entender a formação em psicanálise. Formação em psicanálise requer dedicação, estudos teóricos, leituras, interpretação dos textos, análise pessoal, muita análise pessoal. E em algum momento, quando você se vê totalmente imerso a esse universo psicanalítico, possa surgir realmente um desejo mais estável de se lançar à clínica psicanalítica. É quando você vai começar a atuar e é quando você vai precisar de ter um supervisor, um outro analista, que seja mais experiente, que tenha também um percurso mais extenso, onde você vai reportar os casos que você vai começar a atender. É assim. É mais ou menos por aí. Então, a gente precisa
repensar muito. Existem muitas propostas no mercado. Eu entro no Google e quando eu digito alguma coisa que eu quero pesquisar e que se remete à psicanálise, aparece um monte de proposta. Cursos em 12 meses, cursos em 6 meses, venha ser um psicanalista de sucesso. O que é um psicanalista de sucesso? O que é o sucesso? Se você está buscando o sucesso, é preciso que você reflita muito sobre o porquê dessa necessidade. O que significa sucesso para você? E o que você está disposto a fazer em busca deste sucesso? Então são questões que a gente é atravessado diariamente, né? Aulas, modelos de aulas, onde alguém foi lá, gravou uma série de aulas e coloca no lugar e fala, olha, assista todas essas aulas aí, você vai ser um psicanalista. Lamentável, isso não existe. Aliás, existe porque a gente encontra, né? Mas é algo que eu me questiono. É esse o lugar que você quer ocupar? Que função é essa que você quer exercer? É através desse percurso de ter assistido o quê? 50 horas, 100 horas de vídeo, aulas, e agora você recebeu um certificado e você é psicanalista? Psicanálise não tem nada a ver com isso, gente. E olha que eu não sou contra a emissão de certificado com horas, eu não sou contra nada disso, pelo contrário. Isso existe também, isso faz parte, principalmente aqui no nosso país. Mas é preciso que você compreenda que a psicanálise está para além desses dispositivos. O psicanalista não está preso a isso. Olha, não, eu vou estudar e aí depois eu vou receber a minha carteirinha. Não. Tudo bem quando você chega assim, com esse pensamento ainda, isso é comum, isso é possível. Algumas pessoas iniciarem, entrarem ainda com esse pensamento. Mas conforme você vai estudando, conforme você vai compreendendo as propostas teóricas, você vai dando novos sentidos a tudo isso. É por isso que é necessário este percurso, esse tempo para que você se perceba neste universo psicanalítico, nesse universo analítico, da compreensão da subjetividade do sujeito, desse espaço de fala, desse espaço de escuta analítica, de interpretações, nesse espaço, como o Freud fala, né? Meio que um modelo arqueológico, onde a gente começa a escavar, onde a gente vai buscando ali, até que a gente consiga, né, compreender, nossa, não é uma peça, é um conjunto, o conjunto dessas peças formam um corpo. Agora eu consigo dar sentido a isto que eu não entendia. E não tem como você compreender tudo isso da noite para o dia. Fica aí as minhas palavras sobre o percurso de uma formação em psicanálise e as principais perguntas de como ser ou se tornar um psicanalista. Um forte abraço para você, estou à sua disposição.